Na primeira leitura da missa de hoje, a palavra de Deus é comparada a uma chuva que cai do céu e irriga a terra, tornando-a fecunda. E da terra brotará a semente que o semeador utilizará para depois se tornar alimento, se tornar pão. A primeira leitura nos fala assim da eficácia da palavra de Deus. Santa Teresa d'Ávila dizia que as palavras de Deus são obras, elas realizam aquilo que elas significam. E se não realizam, não é porque a palavra não é eficaz, mas porque nós não acolhemos essa palavra. E é um pouco também sobre essa maneira diferente de acolher a palavra de Deus que falará o Evangelho. A semente é semeada abundantemente, generosamente pelo semeador. Porém, ela cai em terrenos diferentes e produz frutos diferentes. Ou não produz frutos porque não é bem acolhida. Dependerá muito da abertura ou do fechamento de cada coração que acolhe a semente da palavra de Deus. Na verdade, quando Jesus proclama a parábola do semeador, ninguém entende o que ele falou. Quem é que vai entender depois? Somente aqueles que têm coragem de perguntar, os seus discípulos. É como numa aula, num colégio, numa universidade. Muitas vezes os alunos mais interessados são aqueles que fazem perguntas. Né? E muitas vezes são esses que aprendem mais. O aluno mais atento ou o discípulo mais atento não é aquele que normalmente entende tudo. A gente desconfia muito daqueles que entendem tudo. Porque se a gente é muito atento, sempre daquilo que a gente entendeu brotarão novas perguntas. Por isso, aqueles que têm coragem de se aproximar de Jesus para perguntar, serão os únicos que receberão a explicação e por isso entenderão a palavra. Compreende quem pergunta, quem se interessa e quem entra em contato com Jesus. Quem entra em relação com Jesus. Todos os demais que não se aproximaram dele para perguntar, permaneceram como uma multidão. Aqueles que se aproximaram para perguntar, entraram em uma relação pessoal com ele. Há palavras de Deus que nós precisamos acolher também, às vezes, mesmo sem compreender, permanecendo com a pergunta, não desprezando essa pergunta, mas caminhando junto com Jesus, mesmo com essa pergunta no coração, mesmo sem entender ainda, como fizeram os discípulos de Emaús. Aos poucos ele iluminará e aquecerá o nosso coração com a sua presença. Essa semana mesmo, teve alguns dias um pouco mais difíceis para mim, e uma pessoa da comunidade um dia me mandou uma mensagem dizendo que tinha rezado por mim e me mandou uma passagem bíblica, dizendo que tinha sentido que o Senhor queria me dar essa passagem. Naquele momento que eu recebi a passagem, eu digo, meu Deus, que palavra dura! Eu precisando da consolação de Deus e me chega uma palavra tão dura. Mas depois eu fui olhar aquela palavra no contexto em que ela estava inserida. E era no livro da consolação de Jeremias. E depois eu fui ler dentro do contexto a palavra e ler de maneira mais atenta, mais profunda, e eu entendi que um sentido muito mais profundo do que aquele que inicialmente eu tinha entendido. E a palavra foi um sinal muito forte da consolação e do amor imutável de Deus por mim. Que nós possamos ter essa capacidade de acolher a palavra de Deus e de entrar em relação com Jesus para aprofundar o sentido da sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para